Fala, galera, muito boa noite. Bom, nossa aula de hoje é o quê? A gente vai falar sobre o mandado de segurança, mas não só o mandado de segurança, pelo contrário. Hoje eu vou direto no foco principal, que é a liminar. Então, ó, quem tá aqui já dá um oi aqui para mim no chat, já me dá aquele dedão, né? Me dá joinha, like. Quem não está inscrito no canal agora, já se inscreva também. Por que eu vou me inscrever? Porque muitas vezes a gente quer assistir uma aula e esquece. Se você tiver inscrito no canal, automaticamente você vai ser notificado quando a aula começar. Bom, o que acontece, gente? No mandado de segurança, né, o maior problema, assim, que eu vejo dos advogados é, eu estou tentando conseguir uma liminar e não consigo. O que será que acontece com esse advogado que ele não consegue eliminar? Será que ele realmente não tem direito, né, nessa liminar que ele está pleiteando? Ou ele tem um super direito, mas simplesmente ele não está conseguindo demonstrar para o juiz, de fato, qual que é o seu direito, que realmente está embasando o seu pedido e que, de fato, deveria ser concedida essa liminar no mandado de segurança. Então, o que acontece? Qual que é o maior problema dos advogados? É demonstrar, de fato, o direito. E o que eu, ao meu ver, assim, com esses 20 anos de experiência, tá? Com esses 20 anos de experiência, o que me parece? Me parece que os advogados acham que dizer para o juiz, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. Isso é suficiente para que o juiz me conceda. Só um pouquinho. Para tudo, porque olha só, como eu brinco sempre com vocês que eu falo, né, cara crachá, né? O que é cara crachá? É o fato vinculado ao documento, é o direito vinculado ao documento, é o direito vinculado ao fato, ou seja, diz para o juiz que você tem direito e mostra para ele que você tem direito. Não se restrinja a fazer afirmativas superficiais de estão presentes os requisitos. Tá, mas isso concede liminar para alguém? Se vocês fossem o juiz, se coloquem no lugar do juiz, vocês concederiam uma liminar sem conseguir identificar de fato os requisitos, se eles estão de fato presentes? E mais, hoje em dia, que os processos são digitais, são virtuais, que o juiz não está mais com o papel na mão, manuseando o processo, por muitas vezes nós temos muitas provas anexadas aí, nesse mandado de segurança. Você acha que o juiz vai lá atrás baixar o rol todo de documentos, conforme o documento 55, documento 108, gente, tem mandado de segurança que tem muito documento, né? Você acha que ele vai lá no documento 108, no 59 para olhar? Então, qual que é o nosso trabalho? Além de demonstrar efetivamente que estão presentes os requisitos que a gente vai trabalhar aqui hoje, eu tenho que facilitar a vida do juiz. Facilitando o trabalho dele, automaticamente eu estou conseguindo fazer o quê? Que ele me conceda de uma forma melhor e mais fácil essa liminar, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Você está escrevendo, em primeiro lugar, para um juiz, e você vai lembrar daquele seu sobrinho, do seu filho, daquela criança que você conversa, e como é que você explica para essa criança, como é que você conta uma história para aquela criança. Ou seja, você vai contar os fatos, narrar os fatos na petição inicial do seu mandado de segurança, como se você estivesse contando uma história para uma criança de 3 anos de idade. Ou seja, de forma simples, objetiva e mastigada, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração para levar ao conhecimento do juiz. Lembrem que no mandado de segurança a prova é pré-constituída. O que quer dizer isso? Eu tenho que, para demonstrar o meu direito líquido e certo ao juiz, ou seja, aquele meu direito que está sendo violado, ou que eu quero prevenir que ele seja violado, eu tenho que trazer para o juiz o quê? A prova pré-constituída. A matéria já, todos os documentos necessários para que esse juiz possa, de pronto, ao receber o meu mandado de segurança, ao analisar o meu pedido de liminar, que ele de pronto, com os fatos argumentados, com os documentos apresentados, que aquilo ali seja o suficiente, notoriamente, para que ele efetivamente reconheça que o meu direito líquido e certo está sendo violado. Que aquele lá, delegado da Receita Federal, secretário da Fazenda do Estado, efetivamente esteja
violando o meu direito. Então, cabe a nós, advogados, comprovarmos isso. E agora é que a gente vai conversar. Mas como que eu vou fazer isso? Como é que eu demonstro quais são os requisitos e como é que eu demonstro a presença de cada um deles? Então, eu vou trabalhar aqui com vocês com os requisitos e vou trazer 2 casos práticos, que eu uso, inclusive, no meu curso de prática, casos assemelhados a esse, que é justamente para a gente poder entender a lógica, como é que eu exponho isso na petição inicial do mandado de segurança e como é que eu coloco esses requisitos na minha petição. Então, vamos pensar. Quais são os requisitos para a concessão da liminar? De acordo com o artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, eu preciso demonstrar 2 requisitos: periculum in mora e o fumus boni iuris. Que coisa bonita, fumus boni iuris, periculum in mora. O que é isso? Vamos lá. Fumus boni iuris é a fumaça do bom direito. O que é a fumaça do bom direito? Sabe aquela expressão onde há fumaça há fogo? É exatamente isso. A fumaça do bom direito demonstra, eu consigo evidenciar para o juiz que, de fato, eu tenho direito. E aonde está o direito que vai embasar a concessão da liminar? E o periculum in mora é o perigo da demora. Excelência, se você não me conceder essa liminar agora, de imediato, o que vai acontecer? Se eu esperar o final da demanda para você julgar esse mandado de segurança para me conceder a segurança, ainda que seja 6 meses, 3 meses, 1 ano, até lá eu teria um prejuízo para o meu cliente e esse prejuízo será irreparável. Então, por favor, me conceda agora, nesse momento, uma liminar, vou antecipar os efeitos da decisão final. Claro que essa liminar, ela tem um caráter totalmente provisório. Ela pode ser revogada? Pode. Inclusive, da concessão da liminar, poderá, né, a Fazenda Pública, seja União Federal, Estado, município, agravar a decisão do juiz tentando reformar essa liminar concedida. Agora, se a sua liminar foi muito bem fundamentada e, por consequência, a liminar foi muito bem concedida, dificilmente o tribunal vai reformar. Seja TRF, seja Tribunal de Justiça, o tribunal só vai poder reformar e revogar a sua liminar se a liminar foi rasa. Mas ela só vai ser rasa se você não der os fundamentos exatos que esse juiz precisa para poder decidir, certo? Então, o que acontece? Quando eu penso, né, em fumaça do bom direito, o cara crachá tem que estar muito evidente. O que vai acontecer? Eu vou direto na liminar descrever isso? Não. A gente tem que pensar, primeiro de tudo, na estrutura do mandado de segurança. Ou seja, narrei os fatos, contei para o juiz o que está acontecendo. Ou seja, exemplo, 2 casos nós vamos trabalhar aqui. Primeiro, eu preciso da renovação de uma certidão positiva com efeito negativo, aquela prevista lá no artigo 206 do CTN. Aquela certidão que o contribuinte tem o quê? Ele tem débitos com a Fazenda Pública, mas esses débitos estão suspensos por alguma daquelas causas do artigo 151 do CTN. Pode estar parcelado, impugnado, pode ter liminar, pode ter garantia em juízo. Então, assim, são causas que não trancariam a minha certidão. Então, enquanto eles estão sendo discutidos, obrigatoriamente a Fazenda Pública deveria liberar a minha certidão positiva com efeito negativo. Então, o que acontece? Vou lá, faço um requerimento da certidão de nova emissão, já que ela acabou de vencer. Certidão tem sempre validade de 180 dias ou 6 meses, né? O que acontece? A Fazenda Pública me nega a emissão da certidão e a renovação. Então, eu vou ter que impetrar um mandado de segurança, de que forma? Para afastar esse ato coator. Então, eu estou trabalhando aqui com o quê? Um mandado de segurança repressivo, que eu tenho que observar, inclusive, aquele prazo de 120 dias. Da minha ciência, né, do momento que a Fazenda Pública negou a minha missão e renovação da certidão, eu tenho 120 dias para impetrar esse mandado de segurança. Então, é um mandado de segurança repressivo. Já vamos trabalhar com ele para ver como é que funciona a liminar nesse caso. A outra situação é aquele mandado de segurança preventivo, quando eu estou agindo da seguinte forma: eu quero afastar uma cobrança ilegal, indevida ou até inconstitucional do meu cliente, antes que esse lançamento tributário seja constituído, antes que ele realmente seja cobrado. Então, de forma preventiva, eu vou impetrar um mandado de segurança pedindo, excelência, daqui para frente eu não quero mais pagar, ou daqui para frente eu quero pagar só o que realmente é devido, conceda-se a liminar. Então, eu tenho 2 situações onde eu vou analisar a liminar em ambos os casos.
Para ambos, tanto o repressivo quanto o preventivo, os requisitos da liminar são os mesmos. Fumus boni iuris e o periculum in mora, tá? Maravilha. Agora vamos trabalhar quais são os elementos para cada um deles que eu vou utilizar. Então, vejam bem. Por exemplo, se eu for trabalhar com esse mandado de segurança repressivo, que é justamente da certidão, qual que é o caso prático que eu trouxe aqui para vocês? Eu uso esse caso prático, inclusive, lá na minha aula do curso de prática tributária. Foi um caso que aconteceu comigo. Eu atendi uma televisão, né, dessas grandes aqui, que ela é localizada em São Paulo, mas ela tem sede em todo o Brasil, filiais em todo o Brasil, e o que acontecia? Chegou um determinado momento que ela ia fazer transmissão lá no Rio de Janeiro de pontos de televisões ali espalhadas por toda a orla do Rio de Janeiro. O que acontece? Televisão, ela é um serviço, ela é concedido, porque a televisão, na verdade, é federal e ela, por delegação, o governo federal, né, delega para um ente privado, que é o caso das redes de televisão que existem no Brasil. Para que você possa fazer a transmissão de qualquer canal de televisão, você pode ver Globo, SBT, Band, não importa, você tem que ter regularidade fiscal, ou seja, você tem que estar ok com o fisco. Então, você tem que ter uma certidão negativa, onde você não tem débito nenhum, ou você tem que ter uma certidão positiva com efeito negativo. Maravilha. O que aconteceu aqui? Quando ela foi pedir a renovação da certidão, a certidão não saiu. O fisco negou, porque disse que ela tinha débitos. O que você tem que fazer nesse momento? Isso eu, inclusive, vou falar bastante na maratona a partir de amanhã. Eu tenho que pedir o quê? Quais documentos? Relatório fiscal. O que é relatório fiscal? Aquela capivara lá que vai dizer quais são os débitos, quais são as pendências da empresa. Puxamos a capivara dizia que ela tinha 3 débitos, sendo que desses 3 débitos, 2 estavam parcelados e 1 estava impugnado. Qual que é o erro da Fazenda Pública aqui? O erro é que eles estão deixando como exigível um débito que deveria constar como suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Se estivesse como suspenso, automaticamente essa certidão teria sido concedida. Mas ele, de forma coagindo o meu cliente, ele não concedeu. E o que ia acontecer com o meu cliente? Ele ia perder um contrato de mais de 3 milhões de reais, quase 4 milhões de reais. E aí, o que a gente vai ter que demonstrar nesse mandado de segurança para poder conseguir essa liminar? Adianta só eu chegar lá direto, dizer que eu quero eliminar e falar do perigo imóvel dos fundos imobiliários? Não. Primeiro, eu vou fazer uma narrativa de fatos, onde eu vou demonstrar o que está acontecendo, o que eu estou contando aqui para vocês. Que é uma empresa que é concessionária de televisão, que está em vias de assinar um contrato, né, para poder transmitir tal coisa, que esse contrato exige uma certidão positiva com efeito negativa, que é direito do contribuinte de acordo com o artigo 206 do Código Tributário Nacional, mas que essa certidão venceu na data tal, foi requerida em tal data a Procuradoria me negou, o que é ilegal, uma vez que, daí você tem que juntar todos os documentos. Quais são os documentos que eu vou juntar? Primeiro de tudo, demonstrando o quê? Que o relatório fiscal demonstra o quê? Que lá tem uma pendência de débito que não existe, eu estou afirmando que não existe. Claro que no segundo momento eu vou ter que provar que esse débito não existe. Mas eu tenho que dizer para o juiz, fundamentar qual é a razão deles estarem me negando. Maravilha. Demonstrei. O que vai acontecer? Demonstrei, então, e vou dizer, excelência, ao contrário do que está sendo demonstrado, a empresa está regular. Ela tem desses débitos que eles estão alegando que estão impedindo a concessão da certidão, esse débito está parcelado, esse débito está impugnado através de processo administrativo. Portanto, excelência, estamos em jogo aqui o quê? Essa empresa está na iminência de perder um contrato que vai causar um grande prejuízo, um contrato de quase 4 milhões, por conta o quê? De um absurdo que a Fazenda Pública está fazendo. Então, agora, eu já lhe narrei os fatos, vamos lá para o direito. Qual que é o direito dessa empresa? O direito é justamente o quê? Primeiro, direito à certidão. Onde está isso? O artigo 5º da Constituição Federal fala o seguinte: a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos de esclarecimento de situações de interesse pessoal é assegurada ao contribuinte. Bom, então já começa o embasamento do meu direito. O direito de ter acesso à certidão. Quando? Quando eu estou regular com o fisco. Mas eu estou, por quê? De acordo com o artigo 151 do CTN, inciso 13 e inciso 6, eu tenho parcelamento desses débitos e eu tenho impugnação administrativa.
Adianta eu só alegar isso? Não, eu vou ter que mostrar, cara, crachá. Eu vou abrir um tópico demonstrando débito tal, 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 está parcelado. Vou juntar. Adesão ao parcelamento, comprovante de parcelamento. Vou juntar em anexo? Sim, mas vou juntar onde? No corpo da petição inicial, eu também vou juntar, tal qual a Valéria falou ali. O que eu faço hoje? Eu transformo em PDF o documento, até porque eu vou precisar para juntar no processo digital, e eu printo pedaços que interessam, eu falo e junto o documento, falo e junto o documento. A parte impetrante aderiu ao processo de parcelamento, número tal, 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 conforme abaixo. Pá, printa lá a adesão. Fez o pagamento, a primeira parcela, pá, tá ali o pagamento. E vem reiteradamente fazendo pagamento conforme comprovantes. Juntos comprovantes, junto em anexo, vai printando. O que demonstra o que, excelência? Está suspensa a exigibilidade com parte desse parcelamento, porque ele está em obediência ao artigo 151, suspenda-se a exigibilidade, não podendo ser causa de impedimento, né, de impedir a renovação e emissão da certidão. E mais, excelência, esse outro débito que eles alegam que está em aberto, está, na verdade, o quê? Impugnado. Apresentei impugnação administrativa, processo administrativo, tá? Cadê? Número do processo, está aqui o processo, está aqui a cópia da petição da impugnação, se já teve recurso junto, recurso, comprovem que fase está, que está aguardando o julgamento, que então está suspensa a exigibilidade. Portanto, excelência, demonstrado que esses débitos não existem, ou que eles não existem, porque pode ser uma situação de pagamento, você vai juntar a comprovação de pagamento. No meu caso, aqui era caso de suspensão. Portanto, excelência, é direito, de acordo com o artigo 206 do CTN, que diz o quê? Que todo mundo que tem débitos, né, com a Fazenda Pública, mas que eles estão suspensos ou estão garantidos, cabe o direito do contribuinte pelo direito, né, de certidão a ser, então, renovada essa certidão. Ponto. Explanei, demonstrei, e detalhe, se eu estou afirmando que essa empresa vai fechar um contrato, eu tenho que mostrar que realmente isso existe. Às vezes você tem cópia do contrato, que só falta assinar, às vezes você não tem, às vezes você vai ter o quê? E-mails que demonstram toda uma negociação, WhatsApp que demonstra negociação, você tem que mostrar a veracidade, ou seja, que se ela não assinar esse contrato, se ela não tiver a certidão, ela vai perder esse contrato. E detalhe, eu vou juntar o contrato. Não tem, gente, bota lá, copia o e-mail, copia o contrato, mas tem que fazer prova. Não adianta só ficar fazendo fundamentação e chororô para o juiz, que ele não vai entender, certo? Isso é o mais importante de tudo. Ó, a Valéria está dizendo aqui, ó, duro é que a Receita não nega o diploma da certidão, ela só avisa que não é possível a emissão para o contribuinte procurar a agência mais próxima. Isso. E olha só o que acontece. Inclusive, Valéria, meu primeiro módulo do meu curso de prática é justamente isso que eu ensino. Eu ensino como é que você consulta se pode certidão, como é que você emite uma certidão, como é que você renova uma certidão, e isso é bem da prática. Quando você lá digita o CNPJ da empresa e tenta renovar essa certidão, sai uma mensagem, exatamente isso, que os dados são insuficientes. Não é que é insuficiente, é porque tem uma pendência da Receita Federal e automaticamente eles te mandam procurar para ver qual é a insuficiência de dados. Não é insuficiência, é porque tem alguma pendência. E aí que cabe ao advogado procurar o relatório fiscal para verificar o que está acontecendo, né? Qual é a efetiva pendência, então, que está aparecendo. Bom, o que vai acontecer, então? Já mostrei para o juiz todos os elementos que embasam o meu direito à renovação dessa certidão. Por quê? Lá agora, quando eu for entrar na minha liminar, eu, por óbvio, não teria como descrever tudo isso na liminar, no pedido da liminar, nos fundamentos da liminar. Para isso, eu tive que construir. Por isso que eu disse, você está contando uma história para o juiz, a história da carochinha. Está floreando, mostrando tudo. Agora, eu vou efetivamente entrar no pedido da liminar. Tá bom, então vamos lá. Primeiro ponto, fumaça do bom direito, fumus boniuris. Você pode usar a doutrina, é a fumaça do bom direito. Pode, dar uma floreada na petição. Só que assim, não tenta ficar explicando para o juiz o que é, só ficar explicando para ele o que é a fumaça do bom direito, porque isso ele já sabe, gente. Mais do que nós, ele já sabe o que é a fumaça do bom direito. Você tem que demonstrar, então, por que você tem presente a fumaça do bom direito? Por que você tem direito à renovação dessa certidão? Então, vamos lá. Como é que eu trabalhei? Eu botei assim, ó. No presente caso, o fumus boniuris caracteriza do direito da impetrante nos termos do artigo 151, incisos 13 e 4 do Código Tributário Nacional. O que é isso?
Excelência, a fumaça é porque eu tenho débitos que estão constando indevidamente, mas eles estão parcelados ou impugnados administrativamente. Ou seja, estou demonstrando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, e também com base no quê? No artigo 206 do CTN. Por quê? Se eu tenho direito, se eu tenho débitos que estão com alguma causa de suspensão ou que estão garantidos, eu tenho direito ao artigo 206 do CTN, que é a certidão positiva com efeito negativo. Então, ó, tenho direito, com base nesses artigos, ver renovada e expedida a sua certidão positiva com efeito negativo, frente à comprovação de que todos os débitos apontados na restrição do relatório, emitido pela autoridade coatora, estão todos com a exigibilidade suspensa, por meio de impugnação administrativa, parcelamento ou pagamento, conforme anteriormente mencionado. Ou seja, eu não tenho como explicar tudo de novo lá, mas eu estou me reportando ao que eu já demonstrei lá nos fatos, no direito, certo? A impetrante demonstrou de forma inconteste a suspensão da exigibilidade de cada um dos débitos, bem como acostou aos autos cópia comprobatória dos fatos alegados. Comprovou desta feita o seu direito à certidão positiva com efeito negativa, a suspensão da exigibilidade de todos os débitos ora apontados pela autoridade coatora. Com isso, tem-se ainda absoluta certeza de que, caso o mandado de segurança impetrado não tenha a proteção por meio da medida liminar, provocar-se-ão danos irreparáveis à impetrante, pois mesmo ao final restar concedida a segurança, sua eficácia será prejudicada. Por quê? Ou seja, a impetrante necessita agora da certidão positiva com efeito negativa, ao fato de afirmar o referido contrato sob pena de perdê-lo. Por quê? Porque eu demonstrei que eu tinha um prazo limite para apresentar a certidão, senão o contrato seria perdido. Por quê? Um dos fundamentos que eu gosto muito de usar aqui na parte do direito do fumus boniuris. O artigo 170, parágrafo único da Constituição, gente, ele é aquele artigo que fundamenta o direito ao trabalho, o direito a qual você ter realmente um trabalho, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, assim, que você, né, ou seja, você não conceder essa liminar agora, demonstrado o direito da empresa a trabalhar, você está violando, inclusive, o artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal. Portanto, verifica-se a ocorrência do primeiro requisito ensejador à concessão da medida liminar, ou seja, demonstrado pela impetrante, e com isso afigura-se a forma inegável, insofismável diante do disposto no artigo 5º, inciso, né, do direito de petição, a linha B, da Carta Magna, o artigo 151 da Constituição, né, que eu já falei lá, o 3 e o 6, que é parcelamento, impugnação. Conceda-se, então, o quê? Com base também no artigo 206, a fumaça do bom direito, me conceda o quê? A renovação da certidão positiva com efeito negativo. E daí que eu vou pedir? Que me conceda a liminar com base no artigo 151, inciso 5 do CTN, que é o quê? Concessão de liminar em mandado de segurança, certo? Com base nisso. Ou seja, eu não preciso estender muito quando eu estiver falando da fumaça do bom direito. Eu vou, na verdade, fazer o quê? Eu vou retomar todos os fundamentos que eu já apresentei nos fatos e no próprio direito. E aqui eu faço um resumo demonstrando tudo que eu já apresentei anteriormente, inclusive os documentos comprobatórios de tudo que eu estou alegando aqui. Portanto, demonstrado o quê? A minha fumaça do bom direito. Segundo requisito, periculo e mora, perigo da demora. O que eu vou dizer? Que, se caso a liminar não for concedida nesse momento, né, nos termos lá do artigo 7º, inciso 3º da Lei do Mandado de Segurança, a ineficácia da medida, que é o que trata esse artigo, diz o seguinte: ser concedida somente ao final, né, corresponde à possibilidade da decisão de mérito quedar inócua. Por quê? Se eu esperar a concessão da segurança lá no final, para ele realmente me dar a certidão positiva e negativa, se eu tinha um prazo para apresentação desse contrato da certidão até dia tal, o que vai me adiantar uma concessão de segurança lá na frente? Eu já vou ter perdido o contrato. Eu já vou ter não conseguido comprovar minha regularidade no prazo limite que previa o contrato, eu vou ter um grande prejuízo financeiro. Então, aqui o perigo da demora, ele vai ter que ter um quê? Seguinte, eu tenho que demonstrar o prazo limite que eu preciso dessa certidão, e se eu não tiver a certidão naquele prazo ali, não vai me servir de mais nada. E outra, eu tenho que bater muito na questão financeira. Eu tenho que o tempo inteiro demonstrar para o juiz o quanto o não cumprimento desse contrato vai causar um prejuízo financeiro. Então, olha o que eu coloquei. A impetrante não pode perder a parceria comercial com a Prefeitura do Rio, que era o caso, o qual importará a perda na quantia de R$3.300.000. O que, por certo, afeta o orçamento de qualquer empresa. Que empresa está podendo perder um contrato de 4 milhões? Que seja de 100 mil, de 50 mil.
todo contrato não fechado é uma perda financeira para a empresa. Imagina o prejuízo que você está causando para essa empresa. Inclusive, a contratação do impetrante é para que efetue a transmissão a partir do dia 2 de janeiro. Então, assim, eu vou, de tanto a tanto, estou mostrando a data que ela tem que me conceder para eu não perder esse contrato. Todavia, o contratante, né, somente poderá firmar contrato com o impetrante se esta comprovar a regularidade fiscal, por meio da certidão positiva com efeito negativo à hora pleiteada. Com isso, ainda não ocorreu justamente em razão da restrição apontada pelo presidente mandamos. A impetrante está renovando, firmando o contrato. Entretanto, não poderá mais aguardar a solução administrativa para a liberação da referida certidão. Não adianta eu ir lá no posto da PGFN e ficar lá conversando com o procurador. Eu preciso agora da liminar até o dia tal para que eu realmente não perca esse contrato. Demonstre efetivamente isso. Caso essa operação não ocorra em tempo hábil, a impetrante não transmitirá os programas, pois perderá o contrato, acarretando um incontestável prejuízo frente ao valor contratado. Portanto, Excelência, tem-se absoluta certeza de que devem ser antecipados os efeitos da medida liminar requerida para afastar o quê? Primeiro, conceda a liminar para afastar a exigibilidade, ou seja, suspenda a exigibilidade do crédito tributário, que eu já demonstrei que eles estão efetivamente por conta do parcelamento e por conta da impugnação administrativa, que indevidamente constam na restrição do relatório. Então, aqui eu estou fazendo 2 pedidos. Eu quero que a liminar arrume aquele relatório que está errado, o relatório fiscal que está apresentando lá apontamento de débito, suspenda e mande a Receita Federal arrumar esse relatório e passar os débitos em aberto para débitos suspensos, pelas causas que eu estou demonstrando aqui. E configurando-se, então, o quê? Né? Que ela tem que, então, suspendendo, emita-se, então, a certidão positiva com efeito de negativo. Por quê? Porque sem ela eu não consigo. Por fim, a gente vai fazer o pedido. Concedem-se, então, inaudita altera pars, e eu já falei isso aqui para vocês em outras aulas. O que é inaudita altera pars? Conceda liminar sem precisar ouvir a Fazenda Pública. Porque quando o mandado de segurança é recebido pelo juiz, ele tem 2 alternativas. Ele pode analisar o pedido de liminar inaudita altera pars, que é sem, né, primeiro notificar a Fazenda Pública, o impetrado, para que se manifeste, e daí conceda liminar e depois vai abrir a vista para a Fazenda Pública se manifestar, e isso vai acontecer se o seu cara crachá, se seus documentos apresentados são tão notórios que o juiz se sente confortável para conceder uma liminar, mesmo sem ouvir as razões da Fazenda Pública, mesmo sem ouvir as razões do impetrado. Agora, se o juiz não se sentir confortável para dizer que realmente seu direito líquido certo está sendo violado, não ficou notório nos seus requisitos ali apresentados, o fumus boniúrio do periculum mori, o que ele vai fazer? Ele vai postergar a análise da liminar, vai mandar intimar a Fazenda Pública, para depois a Fazenda Pública prestar suas informações e com base nisso ele vai conceder ou não a liminar. E daí o que pode acontecer nesse meio tempo? No meu caso aqui, se isso tivesse acontecido, o meu cliente teria perdido o contrato, porque com certeza não teria dado tempo de ir para a Fazenda Pública, voltar, se manifestar, e daí sim o juiz conceder a liminar. Teria já perdido, passado o prazo, e daí, ó, Inês é morta, não teria, perdeu o objeto do mandado de segurança. Portanto, você vai requerer o quê? Peça-se, então, conceda a liminar inaudita altera pars, determinando ao impetrado, primeiro, que expressa a certidão positiva com efeito negativo nos termos do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, a linha B, que é o direito de concessão da certidão, né, e cumulado com o quê? Com os artigos 151 e 206 do CTN, frente à comprovação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E eu ainda pedi uma coisa, eu pedi nesse caso que ele recebesse a impugnação administrativa e determinasse o quê? A suspensão da exigibilidade por conta do processo, porque lá não constava isso, e que ele homologasse o parcelamento, porque eu já tinha feito adesão, feito pagamento, e estava demorando para ser processado isso, para processar então que ele homologasse, que realmente já tinha acontecido, nesse caso, o parcelamento, que ele homologasse, então, conforme o comprovante que eu estava mostrando ali, que era o quê? A adesão e os comprovantes de pagamento, né? Uma vez que ela tinha cumprido com todos os prazos. E no meu caso, gente, ele concedeu a liminar, tá? Ele concedeu a liminar, eu consegui que o cliente assinasse o contrato, emitisse a certidão positiva com efeito negativa e participasse, tivesse o contrato, não perder os 4 milhões na época. Então, imagina, se eu não conseguisse essa liminar, ia adiantar eu agravar disso aqui? Não ia adiantar, tá? Por que não ia adiantar?
Porque provavelmente até eu agravar, mesmo pedindo o efeito suspensivo, o efeito ativo do agravo, até o tribunal receber, dar o efeito ativo, talvez já tinha passado também o prazo do contrato. Mesmo que eu revertesse essa liminar através depois do agravo de instrumento, talvez não teria mais eficácia essa medida liminar agora. Ah, mas se conversasse com a outra parte, às vezes a outra parte não quer esperar, né? A outra parte não quer esperar, então não ia resolver. A Valéria está falando aqui, ó, relatório já faz informação de que está com a exigibilidade suspensa. Deveria, né, Valéria? Deveria o relatório, gente, o relatório fiscal é dividido por etapas, com débitos em cobrança, débitos com a exigibilidade suspensa, qual o motivo da suspensão? Parcelamento, impugnação, medida judicial ou remetido para a PGFN. Só que o que acontece? Eles não atualizam o relatório, e daí, claro, é um sistema, o sistema bate do relatório, o relatório tranca o débito e não libera a certidão, não renova a certidão, certo? A Valéria botou o artigo 205 é o artigo que concede a certidão negativa de débito, tá? Quando não tem pendência nenhuma na Receita Federal, nem de pendência de débito, nem de nenhuma declaração em aberto. O artigo 206, não. Você tem algum tipo de pendência na Receita Federal ou na PGFN, mas esses débitos estão em discussão, ou estão garantidos, ou estão com a exigibilidade suspensa. Então, a positiva com efeito negativa, ela tem, por isso que é positiva, ou seja, tem débito, mas ela tem o efeito da negativa. Então, para fins de regularidade fiscal, tá no mesmo, é tranquilo, ela serve tal qual, ela tem a mesma validade da certidão negativa, né? Todas as certidões têm validade por 180 dias, ou, né, por 3 meses. Então, por 6 meses, tá? Então, se eu tiver vencimento, eu tenho que pedir a renovação e é assim que eu tenho que proceder. Bom, temos a minha segunda situação, né? Que é o quê? Aqui nós temos um outro caso de mandado de segurança, que é aquele preventivo, que é aquele mandado de segurança que eu vou impetrar visando o não recolhimento do tributo. Qual que é o caso que eu estou trabalhando aqui, que é bem do nosso dia a dia, que eu tenho falado bastante sobre uma das teses? Exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Inclusive, que vai ser julgado dia 29 pelo Supremo, né, vai julgar os embargos de declaração. Quem tiver que entrar com a ação, que entre logo, eu sugiro que entre antes do dia 29, por quê? Vamos modular os efeitos da sentença lá, nos embargos de declaração? Esse é um dos pedidos. Não tem como saber se a gente vai ter a modulação ou não. Por questões políticas, eu acredito que essa modulação vai acontecer, porque o impacto para o governo federal vai ser muito grande, que é o quê? O pedido de restituição dos últimos 5 anos. Então, eu acredito, sim, que eles vão modular por conta disso, pelo impacto financeiro, ainda que eu entenda que não existem requisitos legais para essa modulação. Então, assim, qual que é o risco? Ajuização depois do dia 29, ter ocorrido a modulação, e eles entenderem que só tem direito à restituição dos últimos 5 anos quem ajuizou a ação antes da modulação. Para quem ajuizou a ação depois da modulação, pode ser que eles digam o seguinte: olha, você continua tendo direito a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o mérito já foi discutido, né, inclusive lá, quando foi julgado em 2017 o RE 504/706, mas você entrou depois, então você só consegue daqui para frente excluir o ICMS, mas não consegue recuperar os últimos 5 anos, que é a cereja do bolo, é onde vem a maior parte do dinheiro, tanto para o contribuinte quanto para o advogado. Então, recomendo que faça isso até o dia 29, né, até o dia 28, porque 29 vai ser o julgamento. Bom, o que acontece? Nesse caso, qual que é o nosso objetivo? Eu quero que daqui para frente, a empresa, o meu cliente, passe a recolher PIS e COFINS, sem incluir na sua base de cálculo o ICMS. Segundo ponto, qual o ICMS? O destacado, não o efetivamente pago. Por quê? Quando a Receita Federal, né, a Procuradoria emitiu aí uma solução COSIT número 13, que ela, com base no RE 574/706, ela entende que o direito do contribuinte de excluir o ICMS é só o efetivamente pago, não o destacado, que é aquele destacado lá na nota fiscal. E esse é um dos pontos que também vai ser julgado agora nos embargos de declaração. Tá bom. Vou impetrar o mandado de segurança agora, o que eu vou pedir então? Qual que é o meu objetivo com esse mandado de segurança? Excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para daqui para frente eu nunca mais ter que recolher o PIS e COFINS sobre essa base de cálculo inchada, com o ICMS. Eu quero tirar. Lembra que eu falo da pizza, né? Hoje eu tenho uma pizza de 18 fatias, onde eu tenho o ICMS embutido. A partir daqui, eu quero passar a recolher PIS e COFINS, tirando esse ICMS, reduzindo a minha base para uma pizza aí de 8 fatias. Maravilha. O que eu quero nessa liminar?
eu já estou sofrendo um prejuízo já. Por quê? No momento que eu impetrei uma mandado de segurança para conseguir a exclusão, eu venho recolhendo PIS e COFINS com ICMS na base. O que eu quero, então? Eu quero que, a partir desse momento, a partir da concessão da liminar, o meu cliente possa já passar a recolher menos PIS e COFINS sobre o quê? Recolher PIS e COFINS sem o ICMS na base de cálculo. E qual que é o ICMS que eu quero? O destacado. Isso tem que ficar muito claro no mandado de segurança também, tá? Não esqueçam disso sempre. Então, excelência, impetrei o mandado de segurança. Primeiro, vou ter que narrar o quê? Vou narrar que o meu cliente, vou narrar qual é a atividade dele, vou narrar que ele recolhe PIS e COFINS sobre sua receita e seu faturamento, de acordo com o artigo 95, que ele recolhe, que é normal de toda empresa, mas que indevidamente ele vem recolhendo, né, o ICMS incluído na sua base, mas que o ICMS não deveria, porque o ICMS, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574/706, entende que receita e faturamento é o que entra na empresa, ou seja, o que ela realmente tem, né, de receita, e que, segundo o julgamento do Supremo, nesse RE 574/706, o ICMS embutido na base de cálculo, ele é débito, ele não é receita, com base no artigo 110 do CTN, que diz que no direito tributário você não pode, né, alterar os conceitos do direito privado. Ou seja, o conceito de receita não pode ser alterado. E a legislação, essa de 2014, que mandou incluir o ICMS na base de cálculo, ela alterou o conceito de receita. Então, que ICMS, segundo o voto da Carmen Lúcia, ele é efetivamente o quê? Débito. Porque esse ICMS terá que ser repassado. Ele vai ser retido na base de cálculo, mas o contribuinte vai ter que repassar esse ICMS lá para o fisco estadual. Então, ele é, na verdade, o quê? Ele não é receita, ele é débito. E então, não pode fazer parte da base de cálculo da receita. Então, vou narrar, vou dizer primeiro nos fatos qual é a atividade da empresa, vou dizer como é que ele recolhe esse PIS e COFINS, se ele é acumulativo, se ele não é acumulativo, vou dizer que ele está colocando o ICMS conforme a lei, narrei os fatos, tá. Qual que é o meu direito? Meu direito é não ter como base da minha receita o débito. E daí eu vou transcrever uma boa parte do voto que está lá, do próprio Supremo. O próprio argumento do Supremo já vai ser embasamento do meu direito. Vou mostrar, então, o quê? Que hoje está pacífico e notório, porque o mérito foi julgado em 2017, que efetivamente reconhece meu direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, excluindo, então, daqui para frente, né, passando a recolher PIS e COFINS com base o quê? Com a exclusão do ICMS. Maravilha. Vamos lá, então, para o nosso pedido. O que a gente vai ter que demonstrar, então? Vou ter que demonstrar que eu tenho que recolher daqui para frente, através da minha liminar, eu vou ter o direito do meu cliente imediatamente já a recolher apenas o PIS e COFINS sem o ICMS na sua base. Bom, o que eu vou fazer em relação a isso? Qual que será, então, eu tenho a fumaça do bom direito e eu tenho meu periculo in mora. O que eu vou fazer? O fumus boni iuris, nesse momento aqui, que é a fumaça do meu bom direito, é o quê? É justamente eu reconhecer que o meu cliente tem o direito, só vou tomar um gole aqui, a não ser mais compelida ao recolhimento, né, do PIS da COFINS com a inclusão da base de cálculo, desse ICMS destacado, porque ele é ilegal, né, e ele é inconstitucional. Resta explícito na exposição dos argumentos jurídicos e fáticos que demonstraram que tal inclusão de ICMS fere a Constituição por diversas razões. Notadamente por quê? Eu vou elencar aqui 4 pontos que vão demonstrar realmente meu fumus boni iuris. Primeiro, os conceitos constitucionais de faturamento ou de receita estão ligados à riqueza própria do contribuinte, valores que ingressam nos cofres que procedem da venda da mercadoria ou a prestação de serviço. 2, o valor do ICMS que compõe o preço não representa efetivamente acréscimo econômico financeiro. Porque eu disse o que para vocês? O ICMS é débito, não tem riqueza nenhuma nisso. Ele vai reter e vai ter que repassar para o fisco. 3, a violação do artigo 110 do CTN, tendo em vista que a alteração do conceito de faturamento barra receita, que eu acabei de mencionar para vocês, que é o Supremo decidiu dessa forma. E, por fim, não possui o sujeito passivo das mencionadas contribuições capacidade contributiva sobre receitas auferidas pelo Estado, porque é débito, né? Ademais, o entendimento, e aí que pega, ó, fumaça em cima do meu entendimento. Então, o que vocês têm que pensar sempre?
quando eu já tenho um recurso julgado pelo Supremo, em repercussão geral, ou eu tenho um recurso repetitivo do STJ, essa é a melhor fumaça do bom direito que eu tenho. O meu direito está totalmente embasado na posição do Supremo, embasado na posição do STJ. Nesse caso aqui, era a repercussão geral do RE 574, 706. Ademais, o entendimento acima esposado veio a ser confirmado pelo julgamento do Supremo RE, né, 57406, e tem outros julgamentos já que já entendem que o STF fala o quê? É o destacado. Tem o RE 24785, número 2, tem o RE 954262. Esses já ratificam a ideia do direito de exclusão do CMS destacado, que definiram que o valor do CMS destacado pelas empresas não integra a base de cálculo do PIS da COFINS. Ó, tá aqui meu fumus boniuris, super convicto. A impetrante demonstrou ainda, de forma inconteste, os documentos comprobatórios do seu direito, como prova pré-constituída dos fatos alegados. O que eu comprovei? Que eu juntei? Eu juntei a prova que eu venho recolhendo PIS e COFINS com o ICMS na base de cálculo. É esse o documento comprobatório. Por quê? Como a prova tem que ser pré-constituída, não adianta só eu alegar no meu fumus boniuris que tem um julgamento do Supremo se eu não comprovei que aquele contribuinte ali vem recolhendo com a base de cálculo do PIS e COFINS, a base inchada com o ICMS interno. Então, eu tenho que demonstrar isso também na minha petição inicial. Portanto, verifica-se a ocorrência do primeiro requisito ensejador, a concessão da liminar, fundamento relevante ao impetrante, né? Ou seja, o que eu demonstrei? Tanto o julgamento do Supremo, quanto os documentos comprobatórios desse meu caso. E isso dá o que direito? A primeiro requisito comprovado da concessão da liminar. O segundo requisito, o periculo in mora, diz o quê? É evidente também porque, se na medida que a impetrante está obrigada a recolher mensalmente PIS e COFINS, sobre a base de cálculo, né, com a inclusão desse ICMS destacado, de forma manifestamente inconstitucional, sendo afastado do seu patrimônio e suas atividades, pois tais recursos poderiam ser empregados no desempenho do seu objeto social. O que eu estou dizendo aqui? Excelência, eu já estou tendo prejuízo desde já. Eu não posso esperar a concessão da segurança ao final para você reconhecer que eu posso retirar o ICMS da minha base de cálculo do PIS da COFINS, porque de imediato eu já tenho prejuízo no momento que eu estou recolhendo PIS e COFINS a maior, onde eu mantenho embutido ICMS destacado. Então, eu manter isso desde já demonstra que é um enorme prejuízo já, porque eu já poderia estar recolhendo PIS e COFINS com uma base de cálculo menor, sobrando dinheiro para a minha empresa, podendo pegar esse valor e reinvestir na empresa, pagar tributos atrasados, melhorar funcionários, melhorar a empresa. Então, eu digo o quê? Que a urgência se faz presente, pois a impetrante for obrigada a recolher as contribuições dessa forma, submeter-se-á, né, a quê? A no futuro ainda ter que, lá no futuro, ter que ver qual é a restituição em relação a isso, quando, na verdade, hoje já poderia estar recolhendo a menor. Ou seja, se a medida liminar não for concedida, a impetrante continuará a recolher aos cofres públicos, o valor certamente serão reconhecidos como inconstitucional, só que está lá ao final, ou seja, eu já tenho prejuízo desde já. Então, me conceda já essa liminar, para que eu desde já consiga já passar a recolher menos e ter menor prejuízo financeiro. Aqui o que é do prejuízo financeiro? Embora não se possa ainda negar que o caso impetrante não efetue o recolhimento da contribuição na forma exigida pelo fisco e determinado pelo legislador ordinário, ou seja, com a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, a mesma será certamente autuada em que pese a flagrante inconstitucionalidade. Ou seja, se você não me conceder liminar e eu, por conta e risco, começar a recolher o PIS e COFINS, excluindo o ICMS destacado, certamente eu ainda seria autuada. Imagina ter uma lavratura do auto de infração contra essa empresa, porque ela está fazendo certo, porque esse impetrante, né, tem as condições, o quê? Para que nesse mandado de segurança seja considerado o quê? A concessão da liminar, que estão presentes o quê? Fumus boniuris e periculo in mora, para que ela esteja de imediato garantido o direito o quê? A recolher PIS e COFINS, excluindo o ICMS destacado da base de cálculo, né? E automaticamente, evitando que lá na frente, se ela continuar recolhendo, vai, inclusive, aumentar o quê? A necessidade de compensação lá na frente. Para que eu vou ter mais créditos a serem compensados lá na frente, do passado que eu recolhi indevidamente, se eu posso já, desde já, ser concedida a liminar e eu passar a recolher o correto? Então, assim, conceda-se o quê? Por base do periculo in mora, que conceda a suspensão da exigibilidade desse crédito tributário, autorizando que, desde já, esse contribuinte passe a recolher PIS e COFINS, excluindo o ICMS destacado da base de cálculo, certo? Evitando, então, o quê? Um prejuízo lá na frente. Porque eu demonstrei
basicamente, o meu direito que eu estou fazendo recolhimento indevido e que o Supremo já se posicionou nesse sentido. Portanto, conceda liminar, né? Qual vai ser meu pedido? Conceda liminar para autorizar a exclusão do ICMS da base de cálculo, né? O ICMS o quê? Não o faturado, mas o destacado nas notas fiscais de saída, das bases das parcelas vencidas de PIS e COFINS, e detalhe, aí isso é importantíssimo aqui, afastando a aplicação da solução COSIT número 13, que é quando você concede a liminar, ou ao final, quando vai compensar, o que a Receita está fazendo? Ela exige o quê? Ela só aceita o ICMS efetivamente pago. Então, para que eu possa o quê? Excluir o ICMS destacado, afastando, então, a solução COSIT número 13, que está vigente, né? Então, assim, e que mais? Que nessa mesma liminar, ele se abstém, então, de fazer o lançamento, de fazer essa cobrança, e que ele sucessivamente o quê? Mantenha a certidão positiva com efeito negativo, que ele se abstenha de fazer qualquer tipo de cobrança, seja por autuação, lançamento fiscal, que ele se abstenha de cobrar, garantindo o quê? A regularidade fiscal da empresa, a manutenção da certidão positiva com efeito negativo, que ele não possa cadastrar a empresa em órgãos de restrição de crédito, como o CADIM, e assim ela consegue continuar trabalhando até o final da demanda. E com a concessão da segurança, ela vai ter o reconhecimento efetivo, definitivo, e daí ela vai fazer, né, a opção pela compensação de todos os valores anteriormente pagos indevidamente lá por meio de compensação. Então, gente, o que acontece? Tá? A gente precisa da concessão da liminar para poder já parar de imediato de ter prejuízo nesse caso aí. Ó, o Tiago está perguntando, isso para substitutos tributários não substituir? Então, Tiago, aí muito cuidado, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui que o Tiago falou. Ó, o Tiago está falando o seguinte, é vantajoso impetrar IMS preventivo, puro e simples, a fim de evitar o recolhimento do PIS da COFINS sobre o ICMS, sim, já que as outras aulas a senhora informou que o TRF estão negando liminar. Não, o que eu falei, Tiago, em relação a, são duas situações. Eu tenho um mandado de segurança impetrado preventivamente do contribuinte que recolhe ICMS pelo trâmite normal, tá? Que não é caso de substituição tributária, ou seja, ele faz a operação, primeiro acontece a operação e depois incide o ICMS. Agora, nesse caso normal, é isso que nós estamos falando aqui. O que eu disse numa outra aula? Até o final do ano passado, início desse ano, existia uma posição ainda que não era totalmente posicionada em relação à substituição tributária, tá? Ao meu ver, meu entendimento, essa exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, ele deveria ser igual, tanto para caso de substituição tributária ou não, porque qual que é a diferença? Ambos são o mesmo ICMS, a diferença é que um é recolhido, né, na cadeia normal, quando acontece o fato gerador, e o outro é recolhido de forma antecipada em razão da substituição tributária. O que o STJ vem entendendo? Que, pelo fato de você ser uma situação de substituição tributária, não há direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Eu acho um absurdo, mas é assim que eles têm entendido, porque eles entendem o seguinte, no caso de substituição, não há inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, e de fato há inclusão. Qual que é a diferença? A diferença é que você recolhe antecipado, mas para fins de cálculo da mercadoria, é custo sim da mercadoria. Então, indiretamente, ele vai fazer parte do quê? Do custo da mercadoria, e no somatório total ele vai acabar entrando dentro da receita. Então, para mim, eles são a mesma coisa. Só que, infelizmente, o STJ está decidindo totalmente ao contribuinte, contrário, dizendo que, para casos de substituição tributária, não há o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, inclusive por diversas decisões monocráticas. Então, o que eu estou dizendo é, se você optar em impetrar uma mandado de segurança também para os casos de substituição tributária, deixe claro para o cliente que existe um risco, que o entendimento do STJ hoje está sendo contrário ao contribuinte. Como você vai impetrar uma mandado de segurança, não tem risco de sucumbência. Então, pelo menos assim, deixe ele ciente do risco de não conseguir essa liminar e nem a concessão da segurança final pelo posicionamento do STJ, mas que também não há, se você impetrar e depositar em juízo, por exemplo, essa diferença, também não tem prejuízo, porque afinal de contas você está depositando em juízo e o cliente está conseguindo eliminar no caso da substituição tributária. Se não conseguir, tem que agravar aí para o TRF, mas daí o que acontece? Alguns TRFs estão concedendo e outros não. Só que se eles começarem a pegar a mesma linha do STJ,
provavelmente essas liminares não vão ser concedidas e também o agravo também não vai ter o quê? Não vai reformar a decisão porque vai seguir a linha do STJ. Mas até que se consolide no STJ, saia realmente o julgamento por recurso repetitivo, que ainda não tem, o que vai acontecer, né? Ele vai estar variando aí, mas a tendência é piorar, tá? Eu, então, não estou apostando aí mais nesse MS aí para substituição tributária. Foquem realmente no procedimento normal do recolhimento do CMS, que eu acho, daí esse não há questionamento. Por quê? A substituição tributária, quando foi julgado o RE 574706, ela não foi abordada. Então, esse é um dos argumentos, né? Eles argumentam que não era a situação, que a situação não é assemelhada, tá bom? Gente, então, assim, deu para captar a ideia de demonstrar cara a crachá? Não alegue, não fique nessa preguiça mental de só afirmar que estão presentes os requisitos do fumus boni unis do periculum in mora. Demonstre efetivamente documento dentro dos fatos. O risco financeiro, batam muito isso no periculum in mora. Trabalhem muito com essa questão do perigo da demora em relação ao prejuízo financeiro, principalmente nessa fase da Covid, tá? Onde nós estamos com pandemia, onde essa pandemia está demonstrando que já tem um prejuízo financeiro enorme para as empresas, estão sem faturamento, né, São Paulo, principalmente, as empresas estão fechadas, hoje que está retomando, mas assim, qual é o maior prejuízo financeiro que elas já vêm sofrendo? A pandemia. Então, excelência, pelo amor de Deus, se agora, além da pandemia, ela está precisando de um fôlego, dê um fôlego para essa empresa para ela poder recolher menos de já, imediatamente, tá? Então, trabalhe muito com isso, demonstre qual é o prejuízo financeiro que ela está tendo, recolhendo, sendo submetida a esse recolhimento indevido, certo? Para poder realmente conseguir eliminar. Certo, galera? Dúvidas? Alguma dúvida a mais? Mas eles estão negando mesmo, galera. Tá feia a situação. É uma pena, né? Porque, ao meu ver, o argumento é o mesmo. Tutela de evidência, não. Na ordinária, a Valéria está dizendo, aí não entra com MS. Olha, gente, pelo amor de Deus, aluno meu, não confunde tutela com liminar. Vou matar vocês se vocês fizerem esse erro crasso na medida, tá? MS é liminar, ação ordinária. Se eu entrar com uma ação declaratória para discutir esse mesmo assunto da tutela da exclusão do CMS, daí é tutela de evidência, porque eu tenho que já um RE julgado lá por repercussão geral. Pode ser tutela de evidência ou tutela de urgência, né? Agora, quando eu já tenho uma repercussão geral, vai ser evidência, lá do artigo 311 do CPC. Então, liminar MS, tutela em ação declaratória. Pelo amor de Deus, não faça um pedido errado. Não me peça uma tutela no mandado de segurança. Uma coisa é no sentido de antecipar os efeitos de uma tutela liminar, de uma tutela. Não fala tutela, eu quero antecipar os efeitos de uma liminar, né? E a tutela deixa lá para ação declaratória, tá? Pelo amor de Deus, vocês não errem isso nunca. Eu vou matar vocês se vocês errarem, fizerem esse tipo de erro, certo? Galera, fiquem com Deus, bom descanso, uma ótima semana que se iniciou hoje, ó. Beijo, fiquem com Deus e um bom descanso. Até!